Assim, com pessoas diferentes, com áreas assim que ela tem curiosidade de aprender, que adquire mais conhecimento, convive com gente assim que tem cultura, né? Eu acho muito bom para ela. É exatamente o que eu quero aprender, entendeu? Eu chego, porque lá é assim, a facilitadora chega, o que você tem vontade, o que você gosta. Mesmo que já não tenha o grupo lá, ela consegue, entendeu? Por fora. É igual, eu fazia muito mundo animal lá, né? Mundo animal, fiquei fazendo todos os anos que eu tô lá, eu fiz mundo animal, anatomia animal. Só que aí cansou pra mim lá, sabe? Não tinha mais. Aí ela agora arrumou um projeto pra mim, num pet shop e numa clínica veterinária. Às vezes a criança pode ser inteligente, mas se ela não tiver um incentivo, talvez ela não desenvolva. Toda mãe gosta, né, que o filho vai pro SEDET, eu acho. Ah, meu filho tá no SEDET, parece que fica assim, sentindo orgulhosa, né? Também o crime organizado procura as crianças muito cedo. O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta sessão solene, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Obrigado. Gostaríamos ainda de convidar todos aqueles que se encontram sentados à direita desta mesa diretora para que tomem assento. Aqui, ao centro, nós temos lugares disponíveis, facilitando, inclusive, uma melhor percepção do evento que estará ocorrendo neste instante. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da sessão solene em homenagem ao aniversário de 20 anos do restaurante Feitiço Mineiro, proposta pela excelentíssima senhora deputada Érica Cocai. Portanto, convidamos para tomar posição à mesa e presidir os trabalhos Sua Excelência, a senhora líder do Partido dos Trabalhadores nessa casa e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, deputada Érica Cocai. Sintam-se todas e todos acolhidos nesta casa e dizer que é um prazer imenso estarmos aqui no dia de hoje compartilhando uma homenagem aos 20 anos do Feitiço Mineiro, que é muito mineiro e nos enfeitiça, com certeza. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o proprietário do restaurante Feitiço Mineiro, Jorge Ferreira dos Santos. Por muito tempo conhecido como Jorge do Feitiço. O proprietário presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, Paulo Somote Júnior. O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Milhares de Brasília, Sindobar, Cleiton Farias Chaves. Bom dia, deputado. O sócio proprietário do restaurante Feitiço Mineiro, Danilo Mesquita Furtado. O proprietário de outro restaurante que faz parte do imaginário desta cidade, da nossa história, do restaurante Beirute, Francisco Frota Marinho.
Gostaria de ainda chamar a advogada Vera Lúcia Santana Araújo. Por fim, chamar o jornalista Carlos Henrique Santos. Nesse momento, convido todas e todos para que, na medida do possível, possam ficar de pé para entoarmos o hino nacional. Nós estamos aqui no dia de hoje prestando homenagem aos 20 anos do Feitiço Mineiro. Eu escutei o Jorge uma vez falar que os bares e restaurantes de uma cidade são expressões do imaginário de uma cidade. E eu digo que alguns bares e restaurantes têm o recorte do imaginário de uma cidade de forma mais intensa. O Feitiço Mineiro é um deles. Nós temos no Feitiço Mineiro uma expressão muito nítida de que essa cidade, para além dos tapetes e gabinetes, tem vida sendo tecida, tem vida.
vida que se expressa, ideias que se constroem, opiniões que divergem, que sintetizam processos que se dão nas mesas dos bares e restaurantes. Creio que tem a saudade de Minas provocou, aliada ao espírito empreendedor do Jorge, provocou a construção de um feitiço, e um feitiço mineiro, que não é à toa, foi inaugurado em 1989, ano em que nós resgatamos o direito de votar. Ano que é conclusão e síntese também de tantas manifestações pela anistia, pela democracia, pelas eleições diretas. Ano em que um país foi instigado a estar se posicionando e concretizando uma longa e árdua luta, com muitos ônus, com muitos hematomas na pele e na alma desta nação, concretizando os raios da democracia. Nós temos no feitiço, para além da boa comida mineira, o acolhimento, igualmente mineiro, o acolhimento. Ali no feitiço, nós nos sentimos livres, território livre do Distrito Federal, que muitos queriam cercar desse Distrito Federal esta Brasília. Não é à toa que essa territorialização, que tem como símbolo próprio o feitiço, ela faz com que nós tenhamos naquele espaço um espaço de liberdade e de construção de vida e vida viva. O feitiço já abrigou inúmeras manifestações culturais, inúmeras, e faz com que a gente tenha a impressão de que estamos em Minas, com o pé em Minas Gerais, fincado em Minas Gerais, mas que tenhamos também uma impressão de que somos cidadãos do mundo. A universalização através do acolhimento absolutamente interiorano, que eu acho que se expressa na decoração, se expressa na forma como o restaurante foi organizado, e que me traz uma impressão que é coisa de cruzília. É difícil achar até no mapa. É difícil de achar no mapa, é difícil de falar, das cercanias rurais de Cruzília. A gente tem a impressão que está em Cruzília, mas a gente tem a impressão, que eu nem conheço, mas a gente também tem a impressão que a gente faz parte de um universo e tem uma sensação, um misto interiorano e um misto cosmopolita. É ali que nós podemos encontrar Ziraldo, Jaguar, o ex-jogador Sócrates. É ali que muitas vezes esteve presente o hoje presidente da República. E foi ali que nós não só comemoramos a democratização do país, mas onde também nós tecemos essa construção ainda inacabada de uma democracia. Por isso, nós temos um prazer imenso de estarmos homenageando um espaço onde nós tivemos apresentações que vão de Dona Ivone a Baden-Powell, que vão de Noca da Portela a Claudete Soares, que vão de Paulinho Pedra Azul ao Nelson Sargento, que passam por Milton Nascimento, igualmente mineiro e universal, Bete Carvalho, Silvinha Teles, Billy Branco e Xangai. Ali nós tivemos a oportunidade de ir dialogar através da música,
dessas pessoas que fazem parte da diversidade, da riqueza, da pureza e da beleza deste país. Por isso, Jorge, nós estamos aqui no dia de hoje para desejar vida muito longa ao feitiço mineiro. Que esses 20 anos façam com que nós tenhamos isso que você falou um dia, a impressão exata de que os bares, restaurantes, o que se constrói dentro deles, o que eles representam, são expressões da alma de uma cidade, da alma. Às vezes penso que se conhece bem uma cidade, a alma da cidade, se nós percorrermos ou conhecermos os restaurantes que têm significação para esta cidade. O Feitiço Mineiro é um deles. Por isso, nós estamos, nesse dia, esta casa, homenageando os 20 anos do Feitiço Mineiro, que nasce fruto da democratização, espaço de democratização, e teria que ter nascido com tantas histórias, de tantas pessoas que estão aqui no dia de hoje, mas de tantas pessoas que ousaram dizer que Brasília tem um espaço mineiro e tem uma rua do feitiço. Quando nós falamos da quadra do feitiço, nós dizemos, fica na rua do feitiço. É um espaço referência desta cidade. Faz parte de uma Brasília que não se verga, de uma Brasília que não se curva, de uma Brasília que não se transforma numa Brasília medíocre, mas de uma Brasília que dá exemplos de cidadania para todo o mundo. Ali é o espaço de construção desta cidadania e de tecimentos, de grandes ideias, de grandes sentimentos e de grandes expressões artísticas. Parabéns ao Feitiço Mineiro e parabéns a vocês que ousaram e que nos possibilitaram ter um espaço mineiro, universal, cosmopolita, interiorano, de Cruzília, e, ao mesmo tempo, um espaço de construção de tanta diversidade e de tanta grandeza e de tanta condição universal de cada um e cada um de nós. Vida muito longa para o Feitiço Mineiro. E dando continuidade a esta sessão solene de homenagem ao feitiço. Pense que nós estamos nessa casa homenageando o feitiço. Eu queria passar a palavra para o jornalista Carlos Henrique Santos. Senhora deputada Érica Cocai, senhores e senhoras que compõem a mesa, amigos que estão aqui presentes. Bom, o único título com que, de fato, eu compareço aqui a essa homenagem é o de boêmio, de sócio-atleta do Feitiço Mineiro, amigo do Jorge Ferreira, entendeu você, dessa família linda que ele constituiu, e dos amigos que ele me propiciou também. Bom, quero dizer que o fato de dar de comer e de beber às pessoas é em si mesmo um ato de quem abre a mão, um ato de generosidade, de humanidade, e, enfim, que é agregador, que é congregador, que convida ao convívio. E nós que somos do interior sabemos que a cozinha é a alma de uma casa, né? É o coração de uma casa. É o espaço em que não apenas se prepara o alimento, mas em que se trocam as ideias, em que se discutem os problemas, em que se olha para o mundo também, a partir dali. E num clima exatamente de convivência, de confiança, de amizade, de familiaridade. Acho que Jorge conseguiu, com o feitiço, fazer exatamente
criar exatamente esse tipo de circunstância agregadora, amiga, generosa, o que são traços, na verdade, do temperamento, da personalidade, do caráter do Jorge Ferreira, que ele transfere para a atividade dele profissional. É um homem que trabalha com o coração, é um homem que trabalha com o sentimento, um homem que trabalha com a amizade, e, além disso, com compromisso com esse país, com interesse nas grandes causas que nós temos que discutir, vencer, enfim, de confiança, de crença, de fé nas perspectivas que nós temos de estar construindo realmente uma nação maior e melhor para nós, nossos filhos, nossos netos. Eu tenho um prazer muito grande em comparecer a essa homenagem. Quero dizer que é uma iniciativa mais do que justa que essa Câmara Distrital faz ao feitiço mineiro, que é, como disse a deputada Cocai, uma referência hoje na vida da cidade, tá certo? Como eu disse, se a cozinha é o coração de uma casa, os bares são também o coração de uma cidade. É aí que a gente realmente sente o pulsar da vida. Não sei qual foi o poeta, não sei se foi o Vinícius ou Paulo Mendes Campos, que dizia que eu não conheço nenhuma amizade feita em leiteria. Tá certo? As amizades que eu conheço se constroem, se consolidam, na mesa dos bares, na conversa de confiança. E Jorge tem sido o elemento propiciatório desse espaço de convívio, de conversa, de vida inteligente nessa cidade, além de ser um homem que tem, pela formação de professor, de sociólogo, também um compromisso com a cultura brasileira, que foi aqui destacado pela deputada, abrindo espaço para a apresentação da melhor música desse país, ainda agora nessas comemorações que se seguem aí dos 20 anos do feitiço. A programação é uma programação admirável. Ninguém pode perder cada show melhor do que o outro. Jorge, você mais do que merece, o feitiço mais do que merece, e está de parabéns também à Câmara Distrital pela homenagem que promove. Um abraço a todos. Obrigada, Carlos Henrique. E passo a palavra nesse momento ao proprietário do restaurante Beirute, o Francisco Frota Marinho, também conhecido como Chiquinho, do Beirute. Deputada Érica Cocaia, mais componentes que estão na mesa, o presidente do nosso sindicato, senhoras e senhores, o dom da palavra não é especificamente meu forte, mas me sinto sensibilizado e muito honrado por reconhecer bem de perto esse companheiro que, senhoras e senhores, se a condição política tivesse no sangue desse mineiro, ele estaria aqui nesta casa nos representando dentro do padrão, dentro da ética e da moral. Quero pedir desculpa a todos, senhores e senhoras, que não sou homem de jogar confete, mas reconheço no Jorge do Feitiço Mineiro a qualidade, o amor e o respeito ao próximo. Interessante, o nobre jornalista e a nobre deputada Érica Cocaia, que representa essa casa com tanta virtude, estaria aí, senhores, mais um representante. Mas não é o forte dele. Ele quer mesmo entrar numa cozinha, talvez, quem sou eu para imitá-lo, mas vice-versa, fazendo filé ao ponto. Eu, que tenho a responsabilidade, que fui garçom da minha casa, vejo no Jorge do Feitiço Mineiro, não uma ambição política. Como na vida somos criteriosos e é obrigado, muitas vezes, a fazer registros,
o companheiro Jorge, se quisesse um pouquinho da política, estaria lá com o nosso companheiro Lulinha da Silva. Eu sei que ele tinha essa capacidade como governos anteriores. A homenagem é válida, é honrosa. Que Deus o acompanhe e mande para você e sua família a dignidade, a seriedade e esse amor, o respeito aos clientes e à nossa Brasília. Senhores, a vida do comerciante não é fácil, não. Poderia mesmo o companheiro, quem sabe, tem essa capacidade, ser um grande secretário, ser um ministro. Se lá não está, é porque nós fomos beneficiados. Que Deus o acompanhe, o grande arquiteto do universo, te dê paz, vida e continue amando Brasília. Muito obrigado. Isso é porque não sabe. Está muito, 18 anos. Isso é porque não sabe falar. E o Chiquinho, ele em todos os momentos que ele vê uma pequena brecha, uma oportunidade, ele lança o Jorge para candidato. Mas que não colou, estava lançando para ministro. Agora, o Jorge está comentando aqui que, como não colou muito essa história de ele ser deputado estadual, já está lançando para ministro, secretário, enfim. Mas eu passo a palavra nesse momento ao sócio proprietário do restaurante Feitiço Mineiro, ao Danilo Mesquita Furtado. A deputada Érica Cocai, aos demais componentes da mesa, ao pessoal que compõe esse auditório maravilhoso. Eu queria desejar a todos um bom dia e relembrar também que, além dessa maravilhosa homenagem que está sendo feita aos 20 anos do Feitiço Mineiro, eu gostaria também de homenagear aquele que foi o criador de tudo isso, Jaime Furtado Ferreira. E, acima de tudo, foi o que lembrou do nosso projeto de vida e, acima de tudo, deixou-nos um legado maravilhoso que nós não poderemos esquecer jamais. Então, eu só queria rapidamente, sucintamente dizer o seguinte, que em 1970 ele iniciava na gastronomia no sul das Minas Gerais, montando um restaurante, cantina, chapéu de palha. Era pizzaria, comida regional, de tudo um pouco, entendeu? Mas foi um sucesso extraordinário. E dali se espalhou para todo o sul de Minas, sendo considerada a melhor casa de alimentação da época. Porque Tijame, tudo que punha a mão, realmente fazia muito bem feito. E depois outras casas vieram, né? E todas com o mesmo sucesso, porque isso aí parece que a semente foi muito bem plantada. E a gente fica extremamente feliz porque todas as casas que nós tocamos, o sucesso foi extraordinário, né? E, para finalizar, eu só queria fazer uma ilustração rápida do meu sócio, amigo e primo Jorge Ferreira. Na minha terra, Cruzilha, nós somos conterrâneos, a minha terra tinha uma figura interessantíssima chamada João, né? E o João ganhou o apelido de Sebinho, né? E esse João Sebinho gostava de botar apelido nos outros, mas não gostava de ser apelidado por ninguém.
E falava João Sebinho, era a briga certa na hora, entendeu? Mas, então a gente, quando pedia a ele, João, fala um apelido de uma pessoa, ele falava Coaiada Branca. Era uma mocinha branquinha lá, ele chamava ela de Coaiada Branca, entendeu? E eu lembro, e o Jorginho do Tijaime? Ele falava assim, Jorginho, bem te vi, Jorginho Periquito, bem te vi, Sabiá Torneira. Né? E, de uma certa forma, a gente hoje fica imensamente feliz por essa homenagem que está sendo feita a nós. E gostaria de passar a palavra agora ao Jorginho Periquito, para mim, o Jorge Perec, né? Anteriormente o Jorge do Feitiço, e hoje Jorge Ferreira, um dos maiores empresários da gastronomia da capital federal. Com você, Jorge Ferreira. Logo mais o Jorge também vai fazer uso da palavra, mas eu passo a palavra nesse momento ao presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, o Sindobá, Cleiton Faria Chaves. Bom dia, deputado Hélio Cocai. Parabéns pela iniciativa. O nosso setor agradece, além do feitiço. Bom dia a todos que compõem a mesa e a todos os amigos do Feitiço e do Jorge que se encontram nesse momento. Jorge, você, eu acredito que deve ser daquele mineiro que saiu de Minas, mas Minas não saiu de você. Você prova isso a todo momento. Na minha avaliação, para os meus valores, o que mais norteia a minha vida em termos de valores de comunidade, não é exatamente o que a comunidade ou a cidade possa ter de edificação, de estruturação viária. Na realidade, o que tem mais valor é o costume da comunidade, os hábitos. E você não só trouxe a gastronomia mineira, como trouxe o hábito de Minas Gerais para a cidade de Brasília, bem como o hábito da gastronomia mineira. E, como disse aqui o jornalista Carlos, quem conhece Minas sabe disso, que, via de regra, nós nos reunimos na cozinha. E, para aqueles que também não conhecem, a cozinha, toda casa mineira tem duas cozinhas. Uma não funciona e a outra é que realmente faz as coisas. No seu caso foi diferente, você também tem duas cozinhas. A que faz realmente a refeição e a que a gente pode ver no salão. Então você, de novo, traz o costume das Minas Gerais para Brasília. Falar do Jorge enquanto empresário é realmente muito fácil, né? Porque hoje... todo o complexo que você montou, um dos maiores empresários em Brasília da área gastronômica. Com certeza, hoje não podemos mais dizer que é uma pequena empresa, mas começou com uma pequena empresa e a pequena empresa que começou ainda se mantém, com poucos lugares, mas o que, dentro do tamanho físico, como eu acabei de dizer, que não representa nada, mas sim a questão dos costumes que você traz para Brasília, isso se consolidou, a clientela reconheceu, e a prova está aí, não só da presença dos amigos aqui, como o que você hoje representa para o setor. Eu gostaria de deixar registrado de público que o tamanho do empresário que o Jorge é hoje, o que significa para a cidade, para os empregos e para a gastronomia, ele é um grande amigo, um grande companheiro, que na questão sindical e corporativa, o Jorge, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, nunca tomou uma decisão sem conversar com o sindicato, sem conversar com o grupo, que também é amigo, companheiro dele no setor gastronômico. Então, por tudo isso, Jorge, pela amizade que a gente tem, por toda a estrutura que você montou na cidade, por toda a sua ética realmente dentro da sua área, e não só da sua área hoje gastronômica, mas o que fez você chegar onde você chegou, o nosso parabéns, e eu peço ao grande arquiteto do universo que continue iluminando, né, as suas ótimas ideias, que Brasília precisa e merece realmente receber cada vez que você pensa e resolve montar um empreendimento, a gente sabe que só pode ser sucesso. Obrigado, parabéns.
Eu gostaria de agradecer a presença do Francisco Emílio Dantas Marinho, do Beirute também, filho do Chiquinho, do André Ricardo de Souza, que é gerente nacional da Caixa, do João Alves Gouveia, que é gerente de relacionamento da Caixa Econômica, do Cleiton Aguiar, que é radialista, cantor, da Rádio Estúdio Brasil, prazer tê-lo aqui, do William Vaz de Araújo, do MAPA, da Laura Coutinho, do Feitiço Mineiro, do André Fonseca, do Feitiço também, do Gustavo Guilherme, que é professor, escritor, cineasta, do Instituto Terra Mater Brasilis, um prazer imenso tê-lo aqui, do André, diretor de marketing do Grupo do Feitiço, do Alexandre Magno, que é da Missão Criança, a Maria de Fátima Furtado, que é sócia do Feitiço Mineiro, que é esposa do nosso Danilo, da Maria Isabel Dantas Ferreira, que é irmã do Jorge, da Denise Pereira, do Feitiço, do nosso companheiro Erasto Forte Mendonça, que é sócio proprietário também do Feitiço, da Márcia Fullerman, que é consultora gastronômica, da Janete de São Paulo, da Janete Dornelas, cantora, da Maria Ordália, que é consultora legislativa da Câmara Legislativa, do José Henrique, que é dentista, um prazer imenso tê-lo aqui, do Jairo da Silva Carvalho, da Daniela Furtado, que é filha do Danilo, do Ivan, é outro que é Ivan da Presença. É. Grande Ivan, nosso grande livreiro. Livreiro, tem história nessa cidade, faz parte da memória viva, libertária de Brasília, do quiosque cultural. Então, nós temos o Chiquinho do Beirute, o Jorge do Feitiço, o Ivan da Presença. A cidade está começando a colocar os seus sobrenomes a partir da história que ela construiu. Do Eurípides de Souto, que é fotógrafo, do Marcelo, que é secretário, ex-secretário de Turismo de Goiás, prazer tê-lo aqui, do Robson José Oliveira, que é técnico de informática, programador cultural, foi o primeiro programador cultural do Feitiço e participou de grandes e dos grandes e importantes eventos culturais aqui do Distrito Federal. Um prazer tê-lo aqui. E passo a palavra nesse momento ao presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, Paulo Somuti Júnior. Bom dia a todos. Deputada Érica, é realmente uma alegria, um momento muito especial essa homenagem ao Feitiço. Eu estou muito honrado com essa oportunidade de estar nessa mesa, na qualidade de mineiro, o Feitiço marcando essa presença de Minas em Brasília, na qualidade de presidente da Brasel, porque eu vejo que uma organização como um bar, um restaurante, pelo menos na cabeça de alguns, na homenagem da deputada e na Assembleia de Brasília, tem uma percepção de valor adequado ao esforço que se empreende, ao número de empregos que se gera nessa atividade, e hoje passando por uma incompreensão da sociedade, sempre tendo a ela atribuídos o problema de segurança no trânsito, o problema da violência urbana, o problema da saúde, do fumo. Então, no momento em que a sociedade, por ato de alguns que pouco conhecem essa atividade, que gera 6 milhões de empregos, que gera essa identidade daqueles que são expatriados, que vêm das Minas Gerais, da Bahia, construir aqui os seus feitiços mineiros, seus bargaços, essa atividade que nos permite
conhecer se o Chiquinho tem de mais fraco a oratória, você imagina o que ele não tem de bom. E ele começou como garçom e construiu esse respeito, essa referência. Esta é uma atividade muito especial. E a homenagem que a senhora faz ao feitiço mineiro, ela é uma homenagem que eu gostaria, na qualidade de presidente da Brasil, de estender a todos que empreendem nesse negócio no Brasil inteiro, que eu sei que cabem dentro do coração do amigo Jorge. O Jorge de Cruzília, o Danilo de Cruzília, eu já conheci há pouco mais de 10 anos e, obviamente, o Jorge, quem conhece há 10 minutos, já dá para conhecer a grandeza do homem. Mas eu tive a oportunidade de ir a Cruzília, conhecer o Jorge, mas conhecer também a cozinha da Dona Terezinha, comer aquela costelinha fantástica, conhecer por que Danilo, Jorge conseguem fazer daquele restaurante algo que enfeitiça, né? Porque eles vêm de uma terra especial, de uma gente especial, sempre preservando o que a gente viu aqui, né? O conceito de família, e isso é uma característica dos empreendimentos. Estamos aqui com Chiquinho pai, Chiquinho filho, estamos aqui com Danilo e Maria de Fátima, estamos aqui com Jorge e com a gigante Denise. A Denise, certamente, Jorge, devia estar nessa mesa, viu? Porque se o feitiço existe e acontece, eu conheço o Jorge há algum tempo e imagino, não sei, a Denise nunca confessou, deve ser a coisa mais desafiadora do mundo ser esposa e guia desse homem maravilhoso que é o Jorge. Eu queria deixar, Denise, um abraço também dos bares e restaurantes, a sua pessoa, que não só forneceu a toda a estabilidade e a competência para que o feitiço chegasse nesse negócio, mas o feitiço, como disse a nossa deputada, ofereceu a esse país muito mais do que uma boa comida, uma referência de Minas, a boa conversa do Jorge e aquele ambiente tão agradável. Forneceu, como disse a deputada, espaço para a democracia, ofereceu espaço para os desiguais, ofereceu lugar para a gente se reunir e construir um país diferente. Mas também ofereceu para essa atividade que tem 1 milhão de empresas atuando no país, de pequenininhos espalhados por todos os 5.000 e bordoada, quase 600 municípios, forneceu oportunidade de se organizar. O Jorge foi o presidente da Brasil aqui, um momento muito importante para nós, e deste momento, e desde antes, mas sempre, foi um companheiro especial. Denise, talvez, os meninos, tenham tido mais dificuldade de chamar o Jorge quando precisaram do que a Brasil teve quando precisou. Todos os momentos, em todas as circunstâncias, tivesse o Jorge onde tivesse, quando a gente precisou, ele largou tudo para cuidar dos interesses coletivos, largou tudo para dar uma contribuição especial à nossa atividade, ao que nós todos empreendemos. Então, é realmente uma homenagem que a senhora faz a um setor, a um gigante que é o Jorge, com seu companheiro Danilo, com a Maria de Fátima, com a Denise e todos os que estão aqui, que eu tenho certeza que fizeram um pouquinho do sucesso do feitiço. Jorge, na qualidade de mineiro, amigo, presidente da Brasil, estou muito honrado com isso e eu queria te prestar uma homenagenzinha rápida da Brasil, mas que ela é pequena, singela, mas de grande significado para nós. É um pin de ouro que a gente concede aos presidentes da Brasil, ex-presidentes, e no caso do Jorge, dizendo para todos vocês, ele vale ouro para nós, viu, gente? Está aqui. Gostaria de agradecer a presença do Ney Bastos, diretor da Lúdica Consultoria, do Pedro Costner, auditor federal do Tribunal de Contas da União, do Geraldo Bentes, chefe de gabinete do Ministério do Turismo, da Priscila Vilarinho, consultora de turismo, do Oswaldo Dalvi, assessor parlamentar, do Nazareno Stanislau Defonso,
Afonso, coordenador nacional do Movimento Nacional pelo Direito de Transporte Público de Qualidade para Todos, Heber Romão de Melo, diretor de Planejamento da DQV Comunicação. Agradecer muito a presença de todas e todos e, neste momento, passar a palavra para quem é a cara do feitiço mineiro. Bom, nem todo mundo faz exatamente o que quer, quando quer. Então, nós estamos chamando a Verinha, que não queria falar, mas que nós estamos chamando para a advogada, a nossa companheira, Vera Lúcia Santana Araújo, para fazer uso da palavra. Senhora presidente dessa mesa, deputada Érica Cocai, inspiradíssimamente autora dessa sessão solene, de mais membros, meu compadre Jorge, minha comadre Denise. Bom, o feitiço, eu, sem nenhuma força de expressão, vi o Jorge pôr tijolo por tijolo. E, naturalmente, que às vezes eu ficava um tanto quanto cansada de ver aquelas paredes se erguendo. E hoje, quando eu comentava com minha sobrinha desses 20 anos, eu falei, pois é, por ali já foram muitas calorias e muito colesterol ao longo desses 20 anos. E sobre o caráter universalista, cosmopolita, como bem a querida Érica ressaltou, eu costumo dizer que, pelo Jorge, eu descobri que se não fosse baiana, eu queria ser mineira. Então, com isso, não posso falar muito mais. E a baianidade do Jorge foi duplamente expressada, porque o Carlos Henrique, igualmente baiano, posso ousar dizer que também passaria por Minas se não fosse baiano, lógico, não é? Então, é nessa trajetória toda em que, orgulhosamente, também como Carlos Henrique baiano, aqui me coloco, acima de tudo, como uma pessoa que gosta de bem viver, que gosta de bem comer, de boa prosa, e não por acaso acompanhei e me desdobro por frequentar todas as casas do Jorge. E, ou seja, tem 20 anos de feitiço mineiro também e quero continuar comemorando os 20 e mais de todas as demais casas, o Baixo Jorge, Mercado Municipal, e quantas vierem, eu estarei seguramente em todas elas, quase que onipresentemente. Meu compadre Jorge, mais do que justa a homenagem. Obrigada a todos. Vejam que frequentar o feitiço mineiro faz bem, porque a Verinha continua absolutamente maravilhosa e belíssima, e parte do feitiço mineiro. Talvez cria uma nova concepção que colesterol e caloria não fazem mal, ou tão mal. Bom, e nesse momento eu passo a palavra para o proprietário do restaurante Feitiço Mineiro, cidadão honorário de Brasília, Jorge Ferreira dos Santos. Bom, companheira Érica, muito obrigado, né, essa homenagem que você e toda a Câmara Distrital, desses 20 anos de feitiço, essa homenagem nos deixa muito honrados. Falo em meu nome, falo em nome dos meus sócios e falo em nome dos funcionários do feitiço. Eu agradeço muito essa sua homenagem aos 20 anos de feitiço. Ao Carlos Henrique, companheiro, amigo de todas as horas, obrigado pelas palavras sinceras, com certeza. Ao Chiquinho, meu mestre de todos nós de Brasília, de bares e restaurantes. Eu fico muito honrado com a sua presença aqui. Você é uma referência
maior para todos nós que trabalhamos com bares e restaurantes em Brasília. Você é o nosso timoneiro. O Cleito Aguiar está ali, também agradeço. Ao outro Cleito também, lá de Minas Gerais, os dois. Eu agradeço as suas palavras e a sua presença. Paulinho Somuti, impressionado. Mineiro distribuindo ouro é realmente uma coisa de ser registrado. Foi tudo registrado aqui. Agradeço demais ter deixado as grandes tarefas da Brasel Nacional para estar aqui hoje com a gente. Ao meu primo, Danilo, sempre junto, 22 anos, né? Antes do feitiço já tinha Gordeixo. Acho que vamos continuar mais tantos anos. A minha comadre, Verinha, madrinha da minha filha, minha companheira do dia e da noite. Obrigado pelas palavras. Quero também ressaltar aqui, agradecer a presença, né, e a companhia também de tantos anos de sociedade da Laura, do professor Erasto, também sócio há 22 anos, começamos juntos, eu, ele, Danilo, a Laura, minha companheira Denise, da vida toda, né, essa sempre tem que estar junto com a gente, faço as loucuras e depois vem o concerto. A minha irmã Isabel, que está aqui presente, enfim, também trabalha com a gente, ao Repeto, gerente, os funcionários do feitiço, e a todos os amigos. Eu agradeço demais a presença de vocês. Sei que parte dos meus amigos começam a funcionar um pouco mais tarde, eu sei a dificuldade que é chegar aqui um pouco cedo. Você vê que mais tarde vai ficando um pouco mais cheio o plenário. Bom, eu estou vindo aqui pela segunda vez, sendo homenageado. A primeira, fui homenageado com o título de cidadão honorário em agosto de 2001. Foi uma sessão, quem me outorgou esse título foram 2 deputados, à época, Chico Floresta e Rodrigo Hollenberg. E ganhei esse título de cidadão honorário em função ao trabalho cultural feito em Brasília, exatamente por causa do feitiço. E agora estou aqui de volta, falando para vocês, sendo homenageado o feitiço, e eu aqui presente. Então, o que significa? Jorge Feitiço é a mesma coisa. Já foi dito, né, pela Érica, quando você incorpora o nome da empresa, o seu próprio nome, isto já é um fato que ela está arraigada na sua vida. Então, eu sou conhecido pelo Jorge Feitiço. Então, daqui eu tenho que traduzir esse momento. Se eu tenho esse nome, é porque eu passei isso na casa. E o Danilo, quando começou a colocar aqui, ficou meio no ar, porque ele quis ser rápido, porque o Danilo é meu primo, o meu pai e o pai dele foram 40 anos sócios. Ele veio para cá como agrônomo formado na Universidade Federal de Lavras, e eu também cheguei aqui depois, e junto com o professor Erasto, a gente dava aula em Taguatinga, no campus da Universidade Católica. E a gente saía de lá à noite, passava no Danilo, que tinha uma pizzaria lá em Taguatinga, e ele nos convidou para abrir uma pizzaria aqui. Ele falou, mas eu dou aula, não mexo com isso, mas eu toco. Aí começou a pizzaria e logo em seguida, em 89, nasceu o Feitiço. Então, foi uma continuidade de pai, né, da família nossa, que isso... Então, toda a nossa casa tem sentido, um envolvimento familiar. Por mais que o nosso setor fique moderno, mas todo mundo que quer uma casa, um dia jantar, almoçar, bebericar, ele quer a alma. E sempre vai existir esse toque do dono, né, nas casas, a não ser nos grandes grupos, que fica diferente. Então, nós traduzimos isso para as nossas casas, a nossa família, essa tradição nossa. Bom, aí eu brinco, a história do feitiço ela é muito difícil de contar, assim, porque ela tem uns contornos da minha vida, né? Porque eu falo que eu me tornei empresário pela incompreensão da burguesia. Porque eu era professor, estava com 5 demissões nas costas por causa de greve, sempre organizando as greves,
Bom, já que a burguesia não me quer como trabalhador, eu vou me tornar empresário, então. É o único jeito, né? Eu tinha que sobreviver. E digo isso que o feitiço mineiro, acredite se quiser, eu vou lembrar isso aqui publicamente com o Danilo, com a Denise e com o Erasco aqui. Eu era professor, a Denise trabalhava na Câmara, salário contado, começou a nascer os filhos, e tinha que dar o aporte do feitiço. E eu não tinha esse dinheiro. Os dois já estavam mais ricos que eu, um pouquinho. Professor, mas, enfim, tinha uma reserva. O Danilo tinha outros restaurantes, o Erasto, muito guardava o dinheirinho direitinho, ele com a Laura controlava bastante, então tinha umas reservazinhas. Às vezes a mãe dele lá de Niterói dava aquela forcinha, ele sempre dava o dinheiro, e eu sem dinheiro. Falei, e agora? Estou ferrado. E eu tinha sido demitido da Fundação Educacional, porque eu organizei a primeira greve lá na sede da Fundação, e eles me demitiram. E 6 meses depois eu ganhei esse processo. Exatamente na hora que eu tinha que botar, acho que 2 dias antes de terminar o meu prazo, eu entrei com o dinheiro. Então, ou seja, o feitiço começou com fundo de greve, né? Com a greve, então eu acho que é uma casa que ela... Esse rumo que ela tomou não é à toa, né? Ela já nasceu desse jeito, né? Ela já nasceu tendendo para a esquerda. E, inclusive, na minha homenagem aqui, Érica, quero lembrar também, no dia 21, no 2001, tinha uma pessoa aqui na mesa, né? E depois, isso um ano e meio antes das eleições, você puxou uma palavra de ordem aqui, né? E acabou acontecendo mesmo, né? Você puxou Lula presidente e acabou virando presidente. Foi você uma das puxadoras desse dia aqui. Ordem de palavra. Outra coisa, outro detalhe interessante de data. Hoje é dia 8 de outubro. Hoje é dia da morte do Che Guevara. Foi quando nasceu o feitiço. Foi casa danada, né? No dia que nós inauguramos, quem que apareceu lá? O Ivan lembra disso. Capinã, que fez a letra Sou Louco por Tirar América. Eu falei assim, realmente essa casa está tocada desse movimento. Enfim, nasceu essa história e depois eu fui crescendo, outras coisas aconteceram, mas a gente fala que a alma fica na sala da gente. Eu sempre tenho feitiço como a minha história, o meu começo, a minha marca mesmo, na entrada no ramo da gastronomia, da cultura, foi o feitiço. E lá eu consegui, que eu, talvez com o rumo que eu tomasse como professor, eu sempre estaria muito tocado na questão cultural também, vinha do movimento estudantil, do movimento sindical, eu consegui trazer alguma coisa para o feitiço dessa... O feitiço foi essa junção. Primeiro, a saudade de Minas. Eu não poderia deixar a minha militância, a minha história, porque antes de ser empresário, eu já tinha uma história de vida, de luta, de construção, de cidadania nesse país. Então, eu tentei juntar no feitiço essas 3 coisas. A cultura, a culinária, a literatura, a culinária e a música. Que é um tripé que há uma identificação dos povos. Como, né, que a gente poderia se comunicar. E foi essa ideia, eu acho que foi a própria ideia do Darcy Ribeiro, quando pensou a NB, pensou em Brasília, que Brasília seria a imagem que ele tinha, que Brasília fosse um espelho quebrado, né, refletindo várias imagens. Então, aqui essa própria mesa mostra isso, né? O pessoal do Ceará, da Bahia, do Sul, do Norte. E aqui a gente vai construindo essa cidade. Na medida que a parte institucional, né, reconhece esse trabalho nosso, como foi dito aqui, né, que você começa, inclusive, extraoficialmente, a Rua do Feitiço, a Rua do Beirute, a Rua da Igrejinha, né, o Reco do Clube do Choro, né, as pessoas começam a ganhar um nome em cima do trabalho que são feitos, que vem fazendo. Então, acho que é a cidade... Porque se nós falarmos numa cidade, uma casa de 20 anos, o Chiquinho, 46, numa cidade de 49 anos, a gente está muito próximo, né, na formação do que vai ser. E o feitiço, nesses 20 anos, mais de
7.000 shows, mais de 9.000 artistas passaram por feitiço. Fizemos uma revista, o Carlos Henrique está aqui e outros que participaram. Fizemos uma revista Tiraprosa, que foi considerada entre as 3 melhores revistas culturais do país, por quase 2 anos e meio. A sala de redação ou era lá na mesa do feitiço ou era no barco do Carlos Henrique. A gente fazia no meio do lago, os vagabundos iam tudo para lá e meio-dia o Mauro Santayana, só fera, Carlos Henrique, Alex, Maurinho de Deus, Juan, enfim. Fazíamos a pauta da revista e a revista ficou muito bonita e foi reconhecida nacionalmente com um grande trabalho. Pessoal, onde que é a redação? Onde que fica? Não tem redação, a gente vai aqui junto e acabou a revista porque nós era um time que só jogava no ataque, né? Não tinha defesa. Nós só queríamos literatura, poesia, mas não tinha comercial, não tinha nada, e, enfim, acabou. A Denise falou: Jorge, você sobrevive, né, da sua atividade empresarial, você está querendo voltar a ser estudante novamente, não é legal para os seus filhos. Aí foi que deu uma parada. Então, essa história aconteceu e vem acontecendo no Feitiço Mineiro. A programação desse ano é uma programação muito extensa. Todo o Clube da Esquina, exceto do Milton Nascimento, que, por motivos outros de doença ou de não sei o que não pôde vir. Mas, Jorge, eu vou na próxima. Brincadeira, porque o cachê dele é muito alto para mim. Mas todo mundo está aqui. Todo o Clube da Esquina está vindo a partir da semana que vem. Inclusive, vai ter um debate na sexta-feira que vem com Murilo Antunes, Fernando Brant, Márcio Borges e Ronaldo Bastos. Na sexta-feira, falando sobre o Clube da Esquina. Então, está vindo o pessoal, o projeto Gente do Samba, o Russo bem acompanhou isso, foi a primeira pessoa a tratar com dignidade a velha guarda do samba, 14 anos atrás. Robson está aqui, lembra disso? Começamos a trazer o projeto Samba, Gente do Samba, que era 8 semanas só com a velha guarda. Nós temos quase todos da velha guarda aqui no Feitiço. Isso depois virou um projeto nacional, a própria Caixa Econômica depois incorporou isso como projeto cultural. Então, esse trabalho eu realmente me orgulho. Eu sinto que a gente, na cidade, essa referência cultural, gastronômica, ela foi feita, mas não é feita apenas comercialmente. Ela é feita com essa confraternização. Eu dou uma importância muito grande à família, aos amigos, e o Feitiço juntou isso. E todos nós temos os bares nossos, os bares das nossas vidas, né? Infelizmente, o Paulo Samuti sabe disso, né? Tem muita estatística, o Cleito, que muitos bares desaparecem, né? Que é próprio do próprio setor também, no mundo também. São poucas cidades, você vai em São Paulo, no Rio, bar de 100 anos, 150, são poucos. De 200 não existe. A cidade tem 500 anos. Você vai em Madrid, Paris, também são poucos. Sobrevivem poucos. Então, eu acho que o Feitiço, nesse período, ele já fez uma história, né? Por 20 anos é muito, né? O cara que entrou na boemia mais cedo e pegou o Feitiço com 30, ele está com 50 aí, o Feitiço está existindo ainda. Então, eu acho que a gente tem essa história para a cidade. E é nesse fazimento. É o fazimento, inclusive é o meu livro que eu quero presentear a deputada, que esse ano está sendo um ano muito especial. Eu consegui, com a ajuda do Ziraldo, que fez uma apresentação junto com o Carlos Henrique, fez a parte gráfica, eu resolvi colocar os meus causos e uns poemas em livros, comemorar os meus 50 anos. Foi muito, muito bom, muito importante isso para mim. E esse livro, para minha surpresa, acabou, lancei em São Paulo, no Rio, Minas Gerais, amanhã estou indo para Ribeirão Preto para lançar o livro. Então, é o fazimento, né? É o fazer com sentimento. E essa história do Feitiço, Minas, Brasília, como eu disse a vocês, eu acho que é um horário muito difícil para mim, porque eu acho que quem tem que ter inteligência até meio-dia, raciocínio rápido, é o leiteiro, né, que vai entregar o leite, tem que ver se aquela casa tem cachorro, não tem que ser rápido, o padeiro,
o nosso caso, o raciocínio, eu falo que os meus neurônios aqui é igual aquele caminhão de abóbora, ele vai encaixando, mas à tarde, assim, vai entrando. Aí chega, se fosse à noite, o discurso aqui seria outro, mas de manhã, até a gente pegar mesmo direitinho a linha, né, o raciocínio, o tranco, aí é difícil. Mas eu quero deixar aqui, em nome de todos nós, os sócios, os funcionários, dos boêmios de Brasília, essa sua homenagem, que você é da cidade mesmo, você tem o sentimento, a alma dessa cidade dentro de você, você sabe o que significa ou não essa cidade. Então, eu quero passar o meu fazimento e deixar que você... Até vou ler aqui uma para... que eu falo de um bar, num bar de Natal, que é um haikai. O espaguete não serve meio, só inteiro. E o amor, como será? No meu bar é o dente. Então, a você... Está entre nós também o deputado Paulo Tadeu, que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, e gostaria de chamá-lo para que pudesse fazer uso da palavra. Meu bom dia a todas e a todos. Eu inicio essa minha intervenção pedindo desculpas, viu, Jorge? Porque eu cheguei atrasado. Eu também sou meio boêmio e tal. Mas eu tinha hoje a Comissão de Assuntos Sociais que eu presido e, portanto, tinha uma pauta aí atrasada de mais de 300 itens e tal, e fizemos uma grande mobilização para apreciarmos esses itens e, portanto, coincidiu o horário. Mas não poderia deixar de vir aqui, até porque... por dois motivos. Primeiro, que o fato da companheira Érica ter aberto nessa casa a agenda do Poder Legislativo para podermos fazer essa homenagem, essa reflexão, né? E, é claro, a nossa mais sincero agradecimentos à Érica, porque ela teve essa capacidade, né? Essa sensibilidade de tirarmos um pouco desse mundo que vivemos aqui para colocarmos aqui um pouco de arte, de cultura, de culinária, né? Da história da nossa cidade, porque muitas vezes ficamos muito naquilo que é imediato, no dia a dia, a gente acaba deixando de observar uma série de questões. Tem uma mesa aqui repleta, né, de pessoas que a gente considera há muitos e muitos anos, pessoas que já passaram por essa casa, já foram homenageadas como você, Jorge. E o segundo motivo é o próprio feitiço, né? Isso que você colocou. Esse feitiço de transformar essa cidade, de criar uma identidade para o Distrito Federal, para Brasília. Brasília, que é uma capital tão nova em relação às demais, ela sempre se questionou muito assim, que identidade Brasília teve, tem e terá, né? Essa é uma discussão que se faz muito no nosso meio. E eu não tenho nenhuma dúvida que essa forma como vamos moldando Brasília nessa sociedade, ela é muito fruto do trabalho que cada um desenvolve. O trabalho que você desenvolve nessa cidade, na construção de espaços de resistência cultural, eu diria assim, que a gente tem muito que agradecer a você, né? A essa homenagem que você faz, a essa pregação que você faz diária, juntamente com os demais sócios, com os demais companheiros, seja o sócio, seja o trabalhador, seja o frequentador, né? O boêmio, enfim. Isso é a identidade que nós vamos moldando aqui no Distrito Federal. Eu que nasci em Brasília, nasci mais precisamente em Sobradinho, a gente sabe o quanto a gente carece ainda desses espaços, dessa identidade no Distrito Federal. E ao homenagearmos aqui os 20 anos do Feitiço Mineiro, como fizemos com o Beirute, acho que alguns dias atrás,
Isso é a demonstração do nosso reconhecimento, do reconhecimento de que, primeiro, esse poder ele não pode existir sem estar intimamente ligado à sociedade, intimamente ligado àquilo que acontece na nossa cidade. E a companheira Érica tem tido essa maravilhosa capacidade, essa inteligência, essa competência que a Érica tem de transformar o parlamento em discussões, em debates, que muitas vezes a gente acaba ficando à margem, né? Até pela nossa própria condição e pelo nosso próprio dia a dia. Então, Jorge, eu quero, assim, sei que você procurou aqui criar um ambiente assim, muito solto, leve, ameno, enfim. Sei que você, com certeza, não quis se emocionar aqui na frente, né, de todos nós, como fez o presidente Lula alguns dias atrás, lá na escolha da cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016, mas eu acho que você tem, com certeza, dentro de você, esse sentimento, né, do que você vem construindo, do que você representa para o Distrito Federal. Para nós que pertencemos a um campo político ideológico, né, que acredita numa sociedade diferente dessa que está aí, e por isso estamos no dia a dia aqui construindo isso, apesar de todas as intempéries, as dificuldades, né, Érica? A companheira Érica que foi brutalmente atacada nos últimos dias, por motivos que a gente, né, Érica, parece que desconhece, enfim, mas que a sua resistência, a sua história, com a do Jorge, como de todos que estão aqui ó, nessa mesa e aqui nesse plenário, é a demonstração que, para nós, sempre tudo foi muito mais difícil. Eu tenho certeza, Jorge, que para você e para os demais companheiros, professores, né, como Erasto, enfim, tudo é mais difícil. Né, Chiquinho? Para outros não, as coisas ocorrem mais facilmente, enfim. Mas essa resistência que é importante. Resistir a tudo isso e continuar lutando em defesa de um país diferente, em defesa de uma sociedade diferente. E essa homenagem que a Érica faz aqui hoje, essa reflexão que a companheira Érica traz para todos nós, a partir do trabalho que você desenvolve, é esse símbolo, esse sinônimo, né, da resistência, resistência cultural, resistência popular, resistência daqueles que acreditam num país diferente, numa sociedade diferente. Então, eu fico, assim, muito feliz de estar aqui hoje, ter chegado um pouco atrasado, talvez pela boemia, mas também pela Comissão de Assuntos Sociais, mas eu quero dizer que estou muito feliz, Érica, pela homenagem que você faz hoje ao feitiço mineiro, pelo que representa o feitiço mineiro, enquanto, como eu disse, como um polo de resistência cultural, de identidade dessa cidade, que alguns ainda querem, né, desvirtuar, destruir, enfim. E, portanto, fica aqui o meu agradecimento a você, Jorge, meus parabéns à companheira Érica, vida longa ao feitiço mineiro, a essa história, essa luta, esse exemplo, esse símbolo que é o feitiço mineiro. E eu tenho certeza absoluta que não só eu, mas toda a bancada do Partido dos Trabalhadores tem muito orgulho de ter você como empresário dessa cidade, como representante dessa resistência, e tem muito orgulho de ter a companheira Érica como membro da nossa bancada aqui da Câmara Legislativa. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Obrigada, Paulo Tadeu. Eu vou apenas ler do texto do livro Fazimento, do Jorge Ferreira, com a apresentação do Ziraldo, ler os pensamentos côncavos. Ando às voltas com o passado, enfrento meus leões, sigo meus passos de sentimentos desmanchados. São monumentos cegos, praças esquecidas, pedras tombadas, olhares perdidos. Pensamento côncavos, sem luz ou movimento, é um amargo desejo, profundo desespero, resta a forma vazia, a tênue melancolia de quem tem asas e não soube voar. Por isso nós temos o feitiço para os que têm asas e precisam voar. Mas eu gostaria, nesse momento, chamar a Janete Dornelles para que possa nos brindar com uma canção da América, que é um pouco a nossa homenagem através da música, que é a forma onde todas e todos podem cantar e falar. Letra do Fernando Brant.
Bem, eu cheguei aqui, olhei e esperava ver esse plenário coalhado de músicos, porque desses 9.000 artistas que você disse que passaram pelo feitiço, eu acho que uns 8.000 são artistas da cidade. E eu estou aqui para te agradecer, porque você, como falou o deputado Paulo Tadeu, ali muito propriamente, o feitiço é um bunker de resistência da nossa cultura local. É um dos poucos lugares onde a gente ainda consegue se expressar culturalmente com nossa própria identidade, com a identidade que a gente trouxe dos nossos estados, eu também sou mineira, ou que criou aqui nesses anos, né, que essa cultura nossa vem crescendo. Então, eu fiquei surpresa, porque eu acho que a gente deve muito a você, Jorge, e ao feitiço. Aí eu estou meio emocionada, mas eu queria dizer para você, cantando, que meu estômago está aqui roncando de fome, eu não canto bem com fome, mas eu vou tentar. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. E quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. Amigo é coisa para se guardar debaixo do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. E o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente lá no Feitiço Mineiro vai se encontrar. Obrigada, Jorge. E queria registrar aqui a presença de outro artista, Cleito Aguiar, também, colega. Agradecer imensamente a Janete por ter expressado um pouco o que todas e todos nós sentimos pelo Jorge e pelo feitiço. Teve uma época que eu trabalhava à noite. Eu sou bancária e somava cheques. Sou funcionária da Caixa Econômica Federal há 28 anos. E um dia eu somava cheque, e somava cheque, e somava cheque. E eu comecei a pensar, e tinha uma atividade no Feitiço Mineiro. E eu somava cheque, e eu somava cheque. E eu fiz uma coisa mais ou menos, uma formulação mais ou menos assim. Enquanto as travas caem, enquanto os corpos suam, enquanto as ideias se constroem, eu somo cheque. Enquanto o feitiço vive, e mineiramente muitos e muitas são enfeitiçados, eu somo cheque. E enquanto a noite nos tira da escuridão do dia, eu somo cheques. E eu pensava nesse momento no que estava acontecendo no Feitiço Mineiro enquanto eu somava cheque.
E agora, eu vejo no livro do Jorge, em todos os momentos do dia, eu tenho a noite dentro de mim, com tudo o que significa a noite, onde alguém já disse, todos somos de uma cor única, apesar de termos várias cores. E eu queria apenas dizer, primeiro pontuar isso que o Paulo já falava, e que a Janete também falava, que faz parte da nossa resistência. Faz parte da nossa resistência. Faz parte da nossa resistência política, a resistência para que nós continuemos ou nos permaneçamos vivos na integralidade dessa vida humana, o feitiço mineiro. E tem um componente que é o espaço para a música, o espaço para as expressões de uma brasilidade que muito tempo foi negada e que é preciso resgatá-la e que tem sido resgatada, essa brasilidade. O feitiço era espaço de resistência. Mas quando nós falamos também da culinária, que é brasileira, porque é mineira, e mineira vai para muito além dos limites das poligonais do estado de Minas Gerais. Quando nós falamos da culinária, nós estamos falando de cultura, porque o pão de queijo é cultura, o pernil é cultura, o torresmo é cultura. E quando nós falamos, me lembro as palavras do Carlos Henrique, quando nós falamos de cozinha e também de fogão a lenha. Fogão a lenha. Porque todos os momentos mais felizes da nossas vidas, nós repartimos o pão, o alimento. A gente comemora repartindo o alimento. Então, portanto, nós temos ali as expressões da nossa cultura, inclusive da cultura candanga do Distrito Federal. Nós temos as expressões da nossa cultura através da gastronomia, do paladar, que é cultura, inegavelmente é cultura. E nós temos o fogão a lenha e os espaços para repartir as ideias, os sentimentos. E eu diria, lembrando o que o Carlos Henrique também falou, e se apresentou enquanto boêmio, que a gente mede a alma de uma cidade pelos bares e restaurantes, aqui já foi falado. Mas a gente mede também a qualidade da nossa cidade pela qualidade e vivacidade dos nossos boêmios. Então, portanto, nesse sentido, o feitiço mineiro reúne a boemia de quem quer a vida com muita graça e com muita alegria. Então, Jorge, nós devemos muito a você. Eu conheci o Jorge, ele era professor, ainda é, continua sendo educador de outra forma, e conheci durante o movimento de resistência à ditadura, às demissões que ceifaram, enfim, que tentaram tirar da vida viva, da educação e da categoria dos professores, tantos companheiros e companheiras. E eu conheci o Jorge esta época, não sabia que ele tinha essa verve de empresário, nem ele também sabia, me diz agora, que tinha essa capacidade de fazer, de se tornar um empresário sem perder a condição de educador, sem perder a mineirice, sem perder o compromisso com a liberdade, com a vida, com a inquietude que o feitiço mineiro representa. Por isso, nós vamos encerrar essa sessão solene, agradecendo muito a presença de cada uma e cada um de vocês. Cada um de nós temos uma história relacionada ao feitiço mineiro. Ele faz parte, como o Beirute, faz parte do nosso imaginário. O Beirute, eu lembro quantas vezes a gente era abordado nas mesas do Beirute e se pediam nossos documentos. E eu tinha uma impressão muito grande, durante a ditadura, que eles não queriam os nossos documentos, queriam capturar as nossas ideias e a nossa irreverência. Não conseguiram. Beirute, feitiço, são expressões desta forma de ser de Brasília. E nós, agradecendo muito a presença de cada um e cada um de vocês que estão aqui nesta mesa.
Antes de encerrar, eu passo para o Paulo Tadeu. Porque, veja só, nós estivemos almoçando essa semana e o Jorge acertou com a gente o seguinte, que após essa sessão solene, Érica, todos estariam convidados para almoçar no Feitiço Mineiro, de graça. Agora tem um detalhe importante, todos terão que receber um carimbo aqui no braço e só entra lá com carimbo. Porque tem que estar na sessão de homenagem ao Jorge, ao feitiço, para poder ter acesso ao almoço grátis. Então, está convidado todos, mas tem que carimbar o braço, viu? Então, dado o informe de utilidade absolutamente pública, nós vamos encerrar essa sessão solene agradecendo a todos que estiveram à mesa e a companheira Verinha, Vera Lúcia Santana Araújo, ao Carlos Henrique Santos, ao Chiquinho, ao Francisco Frota Marinho, ao Danilo Mesquita Furtado, que traz a história e resgata a memória de Para Além do Feitiço, a história do próprio feitiço, do Cleito Farias Chaves, do Paulo Somuti Júnior, do deputado Paulo Tadeu, que aqui está conosco e que também aprovou esta sessão solene, e do Jorge, que faz parte dessa história. Nós vamos encerrar essa sessão escutando a música Menino. E nós vamos, antes disso, a música é um poema do Jorge Ferreira, que é musicado pelo Ivaldo Moreira, e que o Jorge vai nos contar um pouco a história dela. Eu achei muito interessante isso, porque quando você faz um poema, você não tem a musicalidade disso. Porque, geralmente, a pessoa pega a música e depois bota a letra. Né? E eu fui em São Paulo lançar o livro, e um cara que nem me conhecia pegou o livro, depois mandou por e-mail. Eu falei, Jorge, musiquei um poema seu. Ficou isso aí. Chama Menino o poema e está no livro. E ele musicou. Eu fiquei muito feliz com essa história. Então nós vamos ver agora a música Menino, e com ela nós encerramos a presente sessão solene, convidando todas e todas para o coquetel que acontecerá no hall, além do almoço que o Paulo Tadeu já fazimento ao sol, deu fazimento ao céu, deu fazimento ao som, ao silêncio. Naquela noite corri o melhor dos caminhos, um cheiro de amora no tempo. Roguei-me quem eu sou, meu ser rememorou sem tardança. Pequenas e fortes raízes, uma infância já fabular. Debaixo das asas do dragão, ao menino audaz com talos de luz,